Olá, Vitor, você me escuta? Eu não te escuto. Agora escuto, agora escuto. Tá me ouvindo agora, Gi? Agora tô. Mas eu acho que assim vai ficar fazendo eco. Bom, vamos ver. É. Se fizer eco, a gente então vê o que a gente faz. Tá dando eco? Vamos ver se a Esther que tá aí, se ela fala pra gente. Quem já tá aí, se estiver dando eco, usar pra gente. Ah, agora ela tá escutando, mas tem eco. Então Deixa eu deixa eu botar o ver. fone aqui. Bota de novo, vamos ver. Não. Quando você põe o fone, eu não te escuto. Eu vou tentar eu colocar o fone, peraí. Agora escuta? Peraí, vocês me escutam? Eu tô. Ó, acho que é assim que eu tô sendo ouvido só, porque com o fone não tá rolando. Ah, Você tá e me eu? ouvindo agora? Eu tô te escutando. Você tá me escutando? Tô, tá ótimo, tá sem eco pra mim. Ah, tá sem eco? Tá tudo certo, então? Então tá bom. Então, gente, boa noite para vocês. Boa noite, Vitor. Boa noite. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gisele Lacorte. Eu sou psicóloga, consteladora familiar, psicoterapeuta corporal e convidei meu amigo Vitor, que é também psicólogo, psicoterapeuta corporal, né? Seja bem-vindo, Vitor. Eu estou muito feliz que você está aqui hoje. Eu também tô muito contente aí pelo convite, Gisele. Estou acompanhando o processo do projeto aí. Tô muito contente de poder estar aqui, de poder falar sobre esse tema que eu gosto muito. Sim, a Acho que vai gente ser vai ótimo. falar, vai ser ótimo. A gente vai falar hoje sobre as emoções, né? E eu queria também, enquanto o pessoal vai entrando, né, convidar. Vitor, tem alguma coisa acontecendo na sua imagem que está dando uma tremida. É, não sei. Eu até desliguei ele aqui. Bom, Tá, a vai gente seguindo, vai, né? vai, a gente vai seguindo. Então eu queria convidar também você, Vitor, para a gente poder chegar aqui. E Com para quem certeza. também estiver chegando, eu queria convidar todo mundo para para a gente poder fazer uma respiração aqui juntos, já que a gente vai falar tanto sobre a respiração, ser a porta de entrada aí para os nossos sentimentos, né? Então, eu queria que a gente pudesse agora, queria convidar todo mundo, eu não sei se você está deitado, se está sentado, para você poder sentir aí um pouquinho o teu corpo, fazer contato com o teu corpo, que você possa, se estiver sentado na cadeira, encostar os pés no chão, se estiver deitado no sofá ou na cama, também fazer contato com os pés no chão, e que a gente possa juntos aqui fazer 3 inspirações e 3 expirações para todo mundo aqui poder chegar e poder estar mais presente aqui para escutar o que a gente vai conversar aqui hoje. Então vamos lá. Presentificado, Gisele. Isso aí, para estar aqui agora, né? Então vamos lá. Então vamos começar, vamos fazer 3 inspirações e expirações, começando agora, então. Então, chegamos então. Sim, inteiros. Isso aí. Então eu queria contar para vocês, então, que quais são os nossos objetivos aqui hoje.
A gente tem o desejo aqui de desmistificar as emoções, porque a gente conhece um monte de crença, um monte de mitos sobre as emoções, então a gente tem a vontade aqui de desmistificar, questionar os conceitos e crenças, e que a gente possa aqui deixar uma mensagem de que as pessoas possam abrir um pouco de espaço para acolher mais as emoções, né, Vitor? Com certeza, assim, acho que só isso já é muito revolucionário, né? Da gente Já é pensar um muita coisa. lugar de acolhimento para as emoções já é muito. Isso aí, isso aí. Então eu queria começar aqui. Eu vou fazer o seguinte: eu vou começar lendo aqui um trecho aqui de um texto, né, do Rumi, que se chama A Casa de Hóspedes, né? E nesse texto ele fala um pouco como se o ser humano, né? Ele fala que o ser humano é como uma casa de hóspedes, que a cada manhã tem uma nova chegada, uma alegria, uma tristeza, uma decepção, uma felicidade momentânea que vem como um visitante inesperado. Que a gente possa dar as boas-vindas a todos, inclusive se forem uma multidão de tristezas que violentamente varrem a tua casa e esvaziam teus móveis. Ainda assim, trata cada hóspede com honradez. Talvez eles estejam limpando a casa para um novo deleite. O pensamento obscuro, a vergonha, a malícia, recebe-os na porta sorrindo e convida-os a entrar. Seja grato com quem quer que venha, porque cada um deles foi enviado como um guia do mais além. Então, na verdade, a gente poder acolher tudo que vier, né? Sem preconceitos e sem julgamentos. Então, Vitor, eu queria que a gente pudesse começar com você podendo definir a palavra emoção. A gente fala tanto, né, sobre emoções, e o que é, na verdade, uma emoção? Como é que a gente pode definir isso? Olha, Gi, acho que em linhas gerais a gente pode pensar que a emoção é esse quantum de excitação que chega no organismo, de energia que o organismo vivencia, né? Ela é uma resposta adaptativa a uma condição do meio, uma resposta orgânica e adaptativa. É através das Uhum, emoções que a gente vai se relacionar com o que o meio demanda pra gente. uhum, É legal a gente ver a etimologia da palavra, né? Eu gosto muito, que emoção vem do latim, né? Ex movere, assim, o latim tá meio uhum, enferrujado, mas que a definição é exatamente de movimentar para fora. Eu acho que isso fala muito da natureza dinâmica da emoção, né? Ser uma natureza até uhum. relacional, principalmente. Nós somos seres relacionais, né, Gisele? E a nossa emoção, eu acho que é exatamente esse lugar de articulação entre o eu e o outro. Sim, sim, É, exatamente. eu gosto até de pensar, né, tem alguns estudos que mostram que toda emoção no corpo, seja qual for, por menor que seja, ela dispara algum movimento no corpo. Seja uma Uhum, alteração do organismo, seja dilatação de pupilas, aumento do batimento cardíaco. É tudo extremamente orgânico também. uhum. Então, quer dizer, o corpo é o veículo aonde a gente vai fazer contato com as emoções. Se a gente não tiver conectado com o nosso corpo, a gente não vai ficar tão conectado também com as nossas emoções, né? Sim, Você falou agora de uma coisa que eu me lembrei, que você falou quando você falou a etimologia da palavra, mover para fora, né? Eu lembro de ter uma vez conversado com um monge budista e ter perguntado para ele, né? Mas vocês não sentem como a gente? Vocês são sempre tão calmos? E ele dizer, a gente sente mais do que vocês, porque a gente é mais sensível que vocês, mas a gente sim, sente e deixa aí, e vocês ficam ali agarrados. Então, eu acho que ele falou um pouco exatamente. isso que você acabou de falar aí, né? De sentir e deixar aí. Exatamente. Eu acho muito legal a gente pensar em etimologia porque a gente vê essa natureza da palavra em ação. E é exatamente Uhum. da uma movimentação, de uma fluidez emocional. Sim, E a gente sim. realmente tem muito isso de segurar, de não querer sentir, jogar para baixo dos tapetes psíquicos que possam existir. Uhum, isso aí. E tem alguma diferença, Vitor, entre sentimento e emoção? A gente no senso comum isso é a mesma coisa, assim, e tudo bem. A diferença é bem teórica mesmo. No lugar Uhum, da emoção, uma resposta orgânica de um acontecimento externo.
É uma Uhum. excitação no corpo. Ela não necessariamente está simbolizada ainda. Esse Hum. trabalho de se há uma emoção, de sentir ela, de dar um sentido, um lugar para ela é extremamente já do sentimento. É trazer consciência. É por mediação do Uhum. ego. A gente pode até fazer essa separação bem simplista, no sentido de que o ego não participa. É como se fosse uma sensação neurológica. A Uhum. percepção, o sentimento é depois. É quando a chegada de consciência se aproxima. A gente até vê, Uhum. né, se chegar no consultório, alguém com a emoção muito à flor da pele, um choro muito copioso, sem parar. E é engraçado que a gente vai ouvir essas pessoas, é engraçado, né? É curioso que a gente vai ouvir elas e não tem imagem, não tem uma sensação nesse choro. É um choro que quase se inunda. E esse Uhum. lugar é uma emoção. Aí que eu acho que é Sim. tão importante o processo terapêutico da gente fazendo essas costuras junto ao paciente. O que pode ter despertado essa emoção? Como é se sentir assim? Já teve outros momentos que você se sentiu assim? A gente Sim. podendo fazer essa costura. Eu sou muito imagético, você sabe, eu gosto muito dessa imagem de costurar afetivamente, né? A gente ir criando Uhum. essa costura entre o que é vivido mentalmente e o que é sentido organicamente. Sim, sim. Uma coisa, então, uma coisa interessante é que eu percebo que, às vezes, algumas pessoas elas ficam com uma sensação tão intensa, e essa sensação é só uma sensação muito intensa, que não tem nome, que não se sabe o Hum, que é, né? E, às vezes, isso causa muito medo, né? Eu sinto que quando uma pessoa, ela, às vezes, estava muito bloqueada ou muito anestesiada, quando ela começa a sentir, e às vezes as emoções vêm um pouco mais intensas, isso causa um grande medo, o medo de sentir, né? E aí, muitas vezes, esse sentimento ele vem sem nome, sem nada, isso fica muito assustador, né? Então, a sim, terapia ajuda nesse processo. com certeza, né? É muito importante, né? A gente ir criando esses aspectos reguladores também. E às vezes acontece exatamente isso, né? Da gente viver esses lugares de até um transbordamento emocional, seja através do choro, seja através da carga de raiva. A gente está vendo muito episódio de pânico ultimamente, né? Mesmo antes da pandemia. São experiências de transbordamento afetivo. Aquele Uhum. afeto, esse afeto que chega, não está sendo capaz de ser manejada pelo ego. E aí Uhum. transborda. E essa experiência é muito angustiante, assim, é muito sofrida É. mesmo. Eu acho que só quem já sentiu é que vai entender o que a gente está falando, né? O que, que é você ficar com uma sensação muito intensa e não saber o que, que é aquilo, não saber como faz para passar, não saber como Exatamente. que, né, o que fazer. Então, é muito importante quando a gente consegue, então, dar um nome para isso, parece que dá uma acalmada, né? E A a gente, gente. Pode falar. a gente encontra um lugar para isso, né? E aí vai dando uma assentada, assim, vai ficando mais tranquilo de ser vivenciado. Sim, exatamente. Exatamente. A Débora está falando que sentiu isso, né? E realmente, assim, acho que quem sentiu vai se lembrar sempre desse sentimento, porque ele é um sentimento que a gente que fica aí muito, muito intenso, né? E aí, Diferente. Vitor, eu também queria trazer aqui um pouco que a gente sobre as crenças e os mitos sobre as emoções, que é um monte de coisa que a gente vai escutando aí no senso comum e que a gente vai ficando, acaba muitas pessoas acabam acreditando nisso, né? Nos sentimentos tóxicos, né? As pessoas Exatamente. elas costumam acreditar que tem sentimento tóxico. Muitas pessoas falam também que sobre sentir tristeza, o medo de ficar triste e essa tristeza se transformar numa depressão. As pessoas associam demais a tristeza, a depressão. Se eu começar a chorar, e se eu começar a chorar, e se eu demonstrar tristeza, isso pode virar uma depressão. Tem Uhum. pessoas que acham que quem não chora é mais forte. Você lembra de mais algum aí, Vitor? Eu acho que enquanto homem, né, o lugar que vai me tocar primeiro é o lugar do homem não chora, o menino não chora, né, esses lugares de que a vivência Uhum. emocional do homem é um lugar que diminui a ideia, né, o ideal de homem que ele é, assim. Isso Aham. é
social também, né? Para as mulheres, eu acho que a cultura também coloca muito o lugar da loucura. Se a mulher vive Sim. alguma afetação que não seja o lugar de eu estou sendo fragilizada, se ela vive um afeto mais forte de carga, é normalmente relacionado à loucura, a desequilíbrio, né? Ou a TPM, né? Ou a TPM, exatamente, exatamente. Uma das primeiras perguntas que uma mulher raivosa escuta é: tá de TPM? Posso imaginar. Uma outra coisa também que eu vejo muito é as pessoas, elas desejam e elas até esperam uma coerência emocional. Então, vamos supor, às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas estava triste de manhã e agora à tarde já está toda alegrinha. Ah, essa mulher é esquisita, essa mulher é louca, porque as pessoas, elas esperam que as emoções tenham coerência, que você se sinta sempre do mesmo jeito, que seja... Então, quando tem oscilação, parece que tem um problema quando a pessoa... Mas como você mesmo disse, se a emoção é a gente fazer contato com o estímulo do ambiente, o ambiente vai estimulando a gente o tempo todo. E a gente vai interagindo e mudando, né? Você trouxe na história do monge, né? Quando a gente deixa essa emoção seguir um fluxo, né? Quando a gente permite viver, entrar em contato com ela, é normal que ela passe, que bom que ela passa, né? A gente já vivencia filosoficamente, né? Desde a Grécia Antiga, essa ideia de que a gente, tudo está em constante movimento, né? Quiçá nossos afetos, assim. Então é difícil a gente entrar, voltando lá ao Heráclito, né, 2 vezes no mesmo rio, assim. É difícil viver 2 vezes no mesmo sentimento. Até essa repetição, ela é nova. Lugar. Exatamente. Só para fechar aqui essa coisa dos mitos, né? Muitas pessoas acreditam que sentir é sinônimo de fraqueza. Muitas pessoas acham também que é sinônimo de frescura, né? E que ter coragem é não ter medo. Muitas pessoas acham que a pessoa corajosa é aquela que não tem medo. E, na verdade, a gente sabe que a coragem é você ir com medo mesmo, né? É aquela coisa que você tem o medo, mas enfrenta. Até porque o nosso medo, né, ele é uma ferramenta importantíssima, assim. Se a gente for pensar no lugar do homem coletor, né, o homem mais antigo, né, o mais primitivo, era o medo também que propiciava ele sobreviver. Sim. Esse lugar de reconhecer, de entender onde o medo vai tocar ele. Então tem uma importância do medo pra gente. Sim. Ele não é né, como a gente vai falar bastante, um sentimento descartável. Pelo contrário, a gente se relaciona com ele. E a gente pode ultrapassá-lo, usar dele a nosso favor também. Eu acho muito legal ir pensando esse lugar relacional com as emoções, não de dominância. A gente vai falar um pouco mais sobre isso pra frente, né? Mas criar esse novo tipo de dinâmica relacional com as nossas próprias emoções. Sim, exatamente. A gente está falando aqui dessas crenças, né? E a gente vê muito as pessoas classificando as emoções em boas e más, positivas, negativas, sem contar essa ditadura da felicidade, né? Da gente ter que estar feliz, potente, maravilhoso, bem, superar as coisas rápido. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que eu prefiro substituir boa e ruim por socialmente aceitável e socialmente rechaçada. Então, a felicidade, a alegria, essas emoções expansivas, elas são socialmente aceitáveis. Todo mundo vai aceitar bem um sorriso, uma risada espontânea. E, ao contrário, essas emoções mais... que não são expansivas, né, são mais interiorizadas, é visto ao contrário. É visto como não pode sentir, para de chorar, não tem necessidade de chorar agora. E todas as outras partes já comentou muito, assim. Então aí a gente cria essa divisão totalmente arbitrária, ilusória, não tem nada de natural nisso, isso é completamente social, né? A gente pensar de um lado uma determinada emoção e a outra emoção boa e uma emoção ruim. As emoções estão muito ligadas, né? Sim. E eu acho que isso vem muito da nossa forma como a gente vai lidando com as emoções, até histórica mesmo. Né? Quando a gente vai pensar lá da Revolução, do Iluminismo, a Revolução Francesa, a chegada do racionalismo como o grande norte da humanidade, a gente cria essa relação com a natureza, e a natureza, tanto a natureza do nosso corpo, a natureza dos nossos afetos, quanto a natureza dos biomas, das árvores, das matas, dos mares, que é uma natureza de uma relação de domínio.
de sobrepujar. Hum. E aí a gente vê isso no campo afetivo, no lugar do eu quero controlar esse sentimento, eu não consigo controlar isso. Como eu faço para isso parar? Como eu faço para isso passar? Né? A gente vai criando esse lugar de controle. E esse é muito um tema que surge muito, é uma fala que acho que todo mundo que já parou para tirar um minutinho de terapeuta para escutar alguém já ouviu a palavra controle na relação com as emoções. E Uhum. isso tem um histórico, assim, né? Esse lugar em que a gente pensa a natureza como algo inferior à racionalidade vai certamente gerar esse desdobramento de que os afetos são ruins. Os afetos são Uhum. inferiores. A grande qualidade humana é a razão. A razão pode tudo. E não, Uhum. a razão não pode tudo. E, na verdade, eles têm potências diferentes. Eu acho que é legal de pensar isso, né? O afeto tem determinadas potências e a razão tem outras determinadas potências. Uhum. A gente essa grande entre a gente sentir o mundo e pensar o mundo. São lugares Sim, muito diferentes. E você não está é até. aqui, né? Pode Pode falar, falar. pode falar. Não, o que você É estava só falando rapidinho. aí. Não, então fala. É o delay. Eu vou só terminar rapidinho. Que não é É. o lugar da gente dizer qual é o melhor e qual é o pior, mas que eles têm potências, valências diferentes. E quando a Uhum. gente suja um, quando a gente diminui muito um, que é o campo afetivo na nossa sociedade, isso gera consequências. Uhum. Exatamente. Eu estava até te escutando falar, estava lembrando aqui, Vitor, que eu fiz uma vez um treinamento, né, para facilitadores. Eu participei, né, de um treinamento para facilitadores. E a instrutora passou um vídeo que eu nunca mais depois tive acesso, na época, mostrando como que o pessoal do sertão ali tinham conhecimentos muito parecidos com os conhecimentos dos CEOs das empresas. Então, eles faziam um contraponto entre o pessoal lá do sertão fazendo, e aí eles faziam simultaneamente o CEO fazendo algo muito parecido, né? Que é justamente esse conhecimento orgânico que vem aí da natureza, que vem aí dos sentidos, né? Exatamente, exatamente. E é legal porque isso tem sido muito ressignificado ultimamente, mas ainda é muito presente. A ideia de diminuir esses conhecimentos. E se esse conhecimento não passar por uma explicação racional, acadêmica e tudo mais, ele é diminuído, ele não tem tanto valor. Sendo que para aquela Uhum, pessoa que vive realmente aquilo tem um valor gigantesco, e é através disso que ele se norteia. Então é muito interessante a gente pensar que existem diferentes caminhos para chegar a um resultado concreto. O caminho racional é um exato, deles. É o sim. que a gente se comunica muito, a nossa academia, os nossos saberes, eles falam muito desse lugar, mas existem outros. Sim, e eu fiquei até pensando, Vitor, que também tem essa onda agora do pense positivo e sinta positivo, e que isso muitas vezes acaba levando as pessoas a quando sente uma tristeza, uma raiva, uma angústia, uma inveja, fica parecendo que está fazendo alguma coisa muito errada, porque não, eu preciso elevar a minha vibração, eu preciso sentir direito, eu preciso mudar isso que eu estou sentindo. E, na verdade, quando a gente pode acolher aquele sentimento, ele pode vir embora e dar espaço para outro, né? Eu gosto muito de pensar, Gisele, que acho que ninguém nunca viveu a experiência, ou talvez somente em lugares muito específicos, de ter que segurar uma risada espontânea, por exemplo. Isso a gente não habita. Esse lugar de poder rir abertamente com os amigos, seja com quem for, isso é muito comum, muito socialmente aceitável. Sim, Mas o contrário, a experiência do choro ou da raiva, normalmente a gente vai segurar ela. É uma sim, reação quase que socialmente aceitável da gente travar, da gente segurar ela. E aí eu sim. sempre gosto de relacionar que a nossa capacidade de poder dar uma boa risada espontânea, inteira, orgânica, está totalmente relacionada com a nossa capacidade de poder chorar, de poder permitir que o choro venha, de poder sentir raiva. Eu gosto de trazer, né, como eu já falei, eu gosto de trazer imagens, eu trago a imagem da caixa de bombom nesse aspecto. Sentimento não é caixa de bombom, a gente não pode pegar só um bombom, eu vou escolher esses aqui, a sensação, Kit Kat, que eu gosto, Sim. os outros aqui, sabe? A gente acaba ou pega tudo ou não pega nada. É um E eu pacote acho, completo, né? exatamente, exatamente. E Uhum. tem muito.
a gente viver uma vida com a possibilidade dos afetos. Sabe? Tem muito ganho nisso. Esse lugar da gente viver o desafetamento, como a gente vai pensar o lugar da empatia, por exemplo? De se colocar no lugar do outro, até a gente está vendo várias questões identitárias agora, né? As questões raciais que estão no Brasil, Estados Unidos. Como é que a gente vai se colocar no lugar do outro, viver uma experiência que a gente não vive organicamente? Eu posso ter um entendimento racional dela, mas eu não tenho um entendimento sensorial. Porque eu nunca vivi isso no meu. E isso é totalmente diferente. E aí é um lugar tão importante da gente poder estar em contato com a nossa sensibilidade, os nossos afetos, de poder também habitar o lugar da empatia. Exatamente. Eu acho que é totalmente uma sociedade em que vai sempre se automatizar, que vai se desconectar dos afetos, vai sempre ver o outro como objeto. O outro vai perder a identidade, porque ele vai ser um objeto da minha vontade. Sim. Aquela relação eu-isso, né? E não uma relação eu-tu, né? Exatamente. O outro não tem aspectos ainda de um eu. Ele se torna um objeto, né? Um objeto, realmente um objeto do meu desejo. Sim. Então, nessa questão, né, Vitor, que você falou aí que a gente tá falando, né, da gente ficar cada vez mais racional, querendo acreditando que através da racionalidade a gente vai resolver todos os nossos problemas e que a gente vai conseguir dominar as nossas emoções, né, em vez da gente coexistir, né, né, com as nossas emoções, a gente quer dominar. Muitas vezes eu percebo que muitas pessoas acabam ficando com um bloqueio emocional, com a dificuldade muito grande para acessar o sentimento, e muitas vezes acabam fazendo algum sintoma, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho também o porquê, o que vai acontecendo quando a gente acha que está ganhando o jogo, quando a gente acha que, eu vou dominar a emoção sim, eu não vou sentir isso sim. Então, o que pode vir a acontecer se a gente evita sentir? Eu acho interessante que quando a gente pensa esse lugar de bloquear tudo e deixar na mão do ego a capacidade de frear ou de fechar as emoções, é muito para ele. O ego é uma ilhazinha cercado pelo oceano do inconsciente ali. Ele não vai ser capaz de dar sentido para todas as emoções que vêm, e sobrecarregar ele. E aí tem dois caminhos. Ou isso pode ser, retorna para o inconsciente e o afeto retorna depois como um sintoma. E aí eu acho ótimo a gente trazer o caso clássico lá da psicanálise, o pequeno Hans. Eu vou fazer uma explicação muito rapidinha, que talvez o pessoal já conheça. O Hans era uma criança da Áustria vitoriana, né? Uma sociedade que tinha cavalos nas ruas, né? O que tem de carro hoje tinha de cavalo na época. Ele é de uma família tradicional, o pai dele viaja muito, vai muito para fora. Sempre que o pai viaja, ele fica com a mãe. Quando o pai volta, a atenção fica dividida. E ele começa a criar uma certa carga em relação a esse pai que, quando volta, rouba a atenção dele na relação com a mãe. E assim, esse sentimento é um sentimento difícil de ser entendido. Oi, estou agora. Acho que faz sentido, né? Eu não sei quem que travou, para mim pareceu que você travou, mas não sei se fui eu que travei, você que travou. Mas eu estou te ouvindo agora. Sim, acho que para mim também foi você que travou, mas tudo bem. Tá. E aí, exatamente isso, né? Quando a gente coloca para isso, se o ego perde essa capacidade, ou ele não tem essa capacidade eu acho que talvez, Vitor, eu acho que o pessoal perdeu. Eu escutei você contar do Hans até a parte que ele morava lá na Áustria, e aí depois eu não escutei mais. Então acho que você podia voltar um pouquinho. Vou retornar um pouco então. O pequeno Hans vivia na Áustria vitoriana. Ele tinha essa relação da família dele. O pai dele saía muito a trabalho, ficava muito tempo fora. Nesse momento que ele ficava fora, ele ficava muito próximo da mãe. Quando o pai voltava, a atenção ficava dividida. E isso foi gerando um sentimento difícil para o pequeno Hans ali de habitar, né? Habitar ainda mais contra o pai dele.
Isso gera, então, para evitar que esse sentimento seja vivido, ainda mais um sentimento tão difícil de ser colocado, de ser entendido, tem um deslocamento desse afeto, uma transferência. Tira-se do pai dele e passa-se para o cavalo, que é a... Tô terminando agora, Gerson. Que é exatamente o que estava ali fora, representava a sociedade. Qual é o interessante desse funcionamento, desse mecanismo? Que esse afeto ele acaba ainda existindo, ele tem um lugar ali na configuração dessa criança, desse psiquismo. Ele não é simplesmente cortado. Por isso que eu falo que o sintoma é um lugar de exploração. Que requer uma elaboração do sistema para criar esse mecanismo. É um mecanismo extremamente elaborado, sabe? E por isso que a gente não pode sair cortando o sintoma por aí. Tipo, eu tenho tal fobia, então vamos cortar a fobia. Porque o perigo é que isso retorne, e a gente não sabe como retorna. Sim. Pode se vir como sintoma, pode vir como doença psicossomática. Né? Tudo isso vai gerar esse excesso de afeto que o ego e o psiquismo não foi capaz de lidar, retorna como sintoma ou como doença psicossomática. Então, a gente está falando aqui, né, Vitor, sobre dar espaço para os sentimentos poderem vir, para que eles possam ser olhados, para que você possa falar sobre eles, porque se você finge que uma situação desagradável não existiu, se você não quer olhar para alguma coisa, né, dependendo da intensidade dessa emoção, por exemplo, na semana passada eu falei com a Esther aqui sobre os lutos, né? Tem pessoas que, na verdade, têm uma ânsia de superar o luto, de mostrar que superou, de mostrar que está bem, e isso acaba retornando depois, assim como várias outras situações difíceis, traumáticas. Então, não olhar tem um preço, né? Vale mais a pena que a gente possa olhar. E eu queria falar um pouquinho agora sobre a pandemia. A gente está vivendo agora um momento, né, Vitor, que tem muito medo, muita ansiedade, a gente está sem controle do que vai acontecer, está tudo muito, tem muita novidade e está um clima muito tenso em várias esferas aí. Então eu queria que você falasse um pouquinho também aqui para a gente sobre o contágio emocional, né? Como que essa aura aí de tensão, de medo, de ansiedade vai contagiando a gente e como é que a gente faz com isso? Eu acho que o primeiro lugar, né, Gisele, ainda mais no período que a gente está vivendo, é normalizar isso. No sentido de que tá tudo bem a gente sentir medo, a gente sentir muita angústia, a gente viver afetos mais difíceis. É uma condição social que a gente não vive há 100 anos. São 3 gerações inteiras que nunca tiveram contato com a sombra da pandemia. Então a gente não sabe se relacionar com isso ainda. Na verdade, a gente achava que esse era um problema totalmente ultrapassado. Quando a gente vai lá fazer aquela passagem para a razão, né, a gente pensava que problemas como pandemias e tudo isso teriam ficado para trás. Então, eu acho que o primeiro lugar é esse. A gente pode viver essas emoções, sim, porque é normal. É até um pouco esperado que a gente viva isso. Quer dizer que a gente está bem conectado com a nossa realidade. Eu acho que esse é o primeiro lugar. E aí, o segundo ponto é que a gente tem que ter muito cuidado também, porque a gente é muito bombardeado informativamente o tempo todo, por várias informações o tempo todo. E aí, quando a gente Covid, a gente vai estar falando de morte, vai estar falando de isolamento, de luto que não pode ser vivido, né? O tema da Esther semana passada. Tudo isso é muito sofrido também. Essas histórias tocam qualquer um que tiver com a sensibilidade ali. E aí, eu acho que é importante a gente estar muito em contato com a gente para saber qual é a nossa disponibilidade interna para estar ouvindo hoje, por exemplo, noticiário. É um bom equilíbrio, né, Gisele, entre a gente não nos perder realmente da realidade, não ficar... Essa palavra sempre me foge, alienado. Ficar desconectado. Alienado. Essa palavra, ela sempre foge de mim. Não ficar alienado e, ao mesmo tempo, respeitar qual é a nossa disponibilidade para ouvir. Eu tenho até um amigo que comentou aqui, eu converso às vezes com ele é muito fã do Átila, eu adoro o Átila também, mas nem sempre eu assisto live dele. Porque, às vezes, me
emocionalmente também. Então, eu tenho que estar nessa disposição interna para entrar em contato. Sim. Eu achei Sim. até muito legal esses dias, eu vi alguns produtores de conteúdo online, eles falando assim, olha, muito cuidado com o que você me envia, porque pode despertar em mim gatilhos emocionais que eu não estou preparada. Então, lembra da minha humanidade, cuidado com o que compartilha comigo. E é exatamente isso. Vai ter cuidado. Mas, gente, como é que eu estou hoje? Como eu estou hoje? Essa é a grande pergunta. Sim, essa questão da pandemia, ela está gerando muito, como a gente já falou aqui, medo e ansiedade também, né? E a gente escuta, é muito comum a gente escutar aí nos auxílios terapêuticos emergenciais, as pessoas com síndrome do pânico, com uma ansiedade, não conseguindo dar conta da própria ansiedade. E mesmo quem não está vivendo essa crise também precisa lidar também com o medo e com a ansiedade, né? Então eu queria que a gente falasse agora especificamente sobre o medo e sobre a ansiedade para as pessoas poderem entender melhor, né? O que isso quer dizer, como é que a gente pode lidar com esses sentimentos tão presentes hoje em dia. Acho que o primeiro lugar, como a gente estava falando, é de permitir que isso chegue. Isso já tem, eu corro o risco de estar me repetindo, mas eu acho que isso já tem uma importância muito revolucionária. Eu fui ler um comentário aqui agora. Eu acho que isso já tem um lugar muito de uma liberdade do sentir, né? A gente pode sentir. Eu acho que esse já é o primeiro lugar. E aí a gente vai, cada um, acho que no próprio processo de autoconhecimento, vai buscando as formas de se regular. Nosso organismo tem uma sabedoria, né, o que vai mostrar até a teoria da complexidade, a teoria dos sistemas, a teoria das organizações, que tem uma sabedoria auto-organizadora. Tem uma sabedoria interna, biológica, dos aspectos vivos, que auto-organiza. Isso a gente precisa dar espaço. Então, assim, sair às vezes do lugar de batalha contra as emoções e dar espaço para elas serem vividas já é muita coisa. A gente, voltando um pouquinho na quarentena, do que a gente estava falando, eu acho que é interessante a gente pensar nesse aspecto. A gente tem visto muito também falar desse lugar da produtividade, a demanda por estar produzindo, por estar fazendo. E o fazer é um lugar que é muito comum da nossa sociedade. A nossa sociedade, ela pensa em fazer, em ação. Quase não tem espaço para passividade. Sim. E aí, até o nosso sistema nervoso, ele é simpático e parasimpático. Ele tem dois. Um é através da ação e o outro é no relaxamento. Então, tem toda essa importância, das vezes, a gente dar espaço para entrar em contato com o nosso relaxamento. Não é só a atividade, é também a passividade de só se conectar e permitir que essa inteligência organizadora, regulacional, entre em contato, entre em atividade. Para isso, a gente precisa da atividade, deixar o controle na mão dos outros. Essa também é uma grande sabedoria. Dos nossos outros, assim, né? Os que habitam a gente. Sim, por isso que muita gente se assustou agora na pandemia, porque quando a gente fica ficar muito ocupado, muito acelerado, é uma forma também que a gente tem de não fazer contato com o que a gente sente. Então, quando baixa o ritmo, a gente acha que a gente piorou, mas na verdade a gente não piorou, a gente só está fazendo mais contato com o que antes a gente não conseguia escutar. Por causa daquele barulho externo. Exatamente isso. Eu gosto muito dessa ideia de que não é que a gente piorou, a gente abriu espaço. E o espaço não é aberto há tanto tempo e a gente não entra em contato com essa sensibilidade há tanto tempo que apavora. Isso. Peraí, acho que... Oi, voltou. Deu uma congelada completa, acho que voltou, né? Acho que voltou. Então Vitor, é o que você está falando. A gente fica com tanto medo de sentir que, às vezes, por não sentir, quando sente, vem esse transbordamento, vem essa dificuldade, né?
Então, basicamente, a gente está aqui. Eu queria saber, então, como a gente já falou aqui da pandemia, o que, que a gente pode fazer para regular as nossas emoções, para se sentir melhor emocionalmente? Como é que a gente pode cuidar, se autorregular emocionalmente? O primeiro lugar, né, é que isso vai bem pessoal na história de cada um. Eu acho que todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, se não estiver sabendo, a psicologia é um ótimo caminho, a terapia, as formas que a gente sabe para se regular. Cada um encontra a sua maneira de lidar consigo mesmo, de se acolher num dia triste. Eu acho que é um bom exercício até da gente poder, às vezes, fazer a última vez que eu me senti triste de verdade, o que eu fiz para mim? Tem gente que vai fazer brigadeiro, vai dormir mais encolhidinho. Os caminhos são vários, né? E eu acho que Ver isso um que é filme legal. antigo. Um filme antigo, assistir um som, sei lá, se maquiar, né? Até vejo algumas pessoas comentando isso. Hoje eu resolvi me maquiar em casa. Isso é muito valioso também. Eu acho que é legal a gente pensar que toda regulação é válida. Ainda que a gente às vezes exagere um pouco, até esse exagero tem valor. É no exagero, é no excesso que a gente reconhece o nosso limite. Então eu acho que a gente pode olhar com cuidado para isso também. E aí a gente vai trabalhando no sentido de criar uma rotina que não é uma rotina que oprime. Não é uma rotina de eu tenho que acordar cedo, meditar 3 horas, almoçar meio-dia, frango com batata doce. Não, não é uma rotina para nos fazer mal. É uma rotina para proteger a nossa energia. E essa rotina ela tem que ter uma flexibilidade para que a gente possa habitar dentro dela, com as nossas nuances. Eu acho isso muito legal de pensar dessa rigidez, dessa não rigidez da rotina. Normalmente, quando fala rotina, a gente pensa em coisa fechada. E eu acho que ela pode ser maleável, ela pode ter um espaço de desdobramento, de transformação. Porque a rotina, porque eu fico pensando assim, né, Vitor? Quando a gente está numa época normal, a gente tem, assim, uns momentos de transição. Transição para acordar e começar a trabalhar e sair de casa. E depois tem também uma transição quando volta do trabalho. Então, talvez manter essas transições, né? Também, para começar a trabalhar quando ter. Porque senão fica tudo uma coisa só. Criando essas separações mesmo, esses espaços para cada ambiente, para cada situação que é preciso ser vivida ali. Isso é muito específico. Eu falo muito desse lugar da importância da gente estar em dia com a nossa conexão, com a nossa necessidade para saber o que a gente precisa. Sim. Eu acho muito legal da gente pensar que não é, por exemplo, como é que eu posso dizer, que a gente entra, como a gente estava falando no início, não é porque às vezes eu abro espaço para viver determinada tristeza que eu estou entrando numa depressão, eu estou só vivendo uma tristeza. Eu tenho o direito de viver isso. E depois eu posso precisar me regular de outra maneira, seja, sei lá, ontem eu comi muito, eu posso comer mais do que eu deveria. Tudo bem, nem que sempre a gente encontra essas regulações que são possíveis pra gente retornar para o nosso bem-estar. E eu acho que autocuidado é exatamente isso, é essa capacidade da gente entrar em contato com a nossa necessidade mais íntima do momento, e poder agir em prol e na direção dela, em prol do nosso bem-estar. Eu acho que isso é o autocuidado. Esse contato e diálogo contínuo com a gente, com o nosso corpo, com os nossos afetos. Não adianta criar uma rotina para a gente fazer 6 anos dessa rotina. Nós somos pessoas que estamos sempre em transformação. A gente pode entrar em contato com a necessidade do dia. A necessidade de amanhã a gente deixa para amanhã. E a de hoje a gente entra em contato hoje. Exatamente, exatamente. É muito importante porque o que funciona hoje não funciona amanhã, então a gente tem que... Nunca a gente teve tanto que viver o hoje, o agora, o que eu estou sentindo agora, o que é importante agora, o que eu vou fazer agora, né? Então, Vitor, eu acho que a gente está aqui para a gente então, deixar alguma coisa assim na prática mesmo, né? Só para a gente fazer aí um resumo aí dos pontos principais que a gente falou. O que a gente pode deixar, então, fazendo aí um resumo dos pontos mais importantes aí, sobre esse autocuidado emocional, então?
Eu acho que o primeiro lugar, assim, uma coisa que a gente esqueceu de dizer que eu acho essencial, que a gente tem um corpo biológico e que ele tem necessidades biológicas de luz do Uhum. sol, de água, de alimento, de descanso. Tudo isso é essencial e isso aí vai conectar todos nós que somos humanos e que habitamos um corpo, né? Enquanto ser vivo, assim, em geral, a gente Uhum. habita um corpo e as necessidades. Então isso é sempre Sim. importante, esse dado inicial é sempre muito válido. Sim, E aí, escutar as segundo, acho próprias que a gente pode necessidades. dar uma resumida, né? É esse Hum. lugar de que a gente pode nos relacionar com as nossas emoções, não precisa ser um lugar de controle, não precisa ser um Uhum. lugar de dureza, pode ser um lugar muito sensível com a gente. Sentimentos, todos eles são válidos, não tem sentimento ruim, não tem Uhum. sentimento. Tem sentimentos, e eles nos levam a lugares. Nenhum sentimento é Aham. final. De uma outra poesia muito boa, nenhum sentimento é final. A gente está sempre se Uhum. atualizando. Eu acho que pode ser legal, Gido, ler a poesia do Fernando Pessoa, porque dá Sim, para terminar fazendo sim, confusão com ela. sim, vai Bom, lá. eu, eu trouxe a poesia do Fernando Pessoa, que é um autor assim que eu admiro muito, até porque ele tem essa sensibilidade emocional que me toca muito, então eu vou trazer uma poesia que eu adoro. Se eu pudesse trincar a terra toda e sentir-lhe um paladar, e se a terra fosse uma coisa para trincar, seria mais feliz um momento. Mas eu nem sempre quero ser feliz. É preciso ser de vez em quando infeliz para poder ser natural. Nem tudo é dias de sol, e a chuva, quando falta muito, pede-se. Por isso, toma a infelicidade com a felicidade. Naturalmente, como quem não estranha que haja montanhas e planícies, e que haja rochedos e erva. O que é preciso é ser-se natural e calmo. Na felicidade ou na infelicidade, sentir como quem olha, pensar como quem anda, e quando se vai morrer, lembrar-se de que o dia morre, e que o Uhum. poente é belo, e é bela a noite que fica. Assim é, e assim seja. Eu adoro essa poesia, porque, para Uhum. mim, desse lugar de que, às vezes, a gente também tem que se perguntar qual é a previsão do tempo do nosso mundo interno. Como é que está o nosso dia internamente? A gente está num dia claro, interno? Pode estar chovendo lá fora, mas aqui dentro está sol. Eu estou nublado, eu estou chovendo aqui. São os várias nuances, né? Vários climas que eu posso estar habitando. E ainda bem. E a gente não estranha se um dia chove e no outro faz sol. Por que a gente estranha tanto se a gente acorda num dia mais feliz e no outro mais triste? A gente se Sim. adapta ao dia, a gente bota uma roupa mais quentinha. Então, eu convido também a esse cuidado quando a gente olha para o céu, olha para as estrelas, para saber como a gente vai se arrumar, como a gente vai sair de casa. Também olhar para esse céu interno nosso, nossas estrelas ali, como elas Isso estão. aí. Isso aí, Vitor. É maravilhoso, é muito bom, assim, tudo que você pôde trazer aqui hoje foi maravilhoso. Eu amei, foi muito bom para mim também estar tendo esse papo aqui com você. Eu peço desculpa porque travou para mim os comentários, infelizmente, que eu adoraria estar lendo todos aqui, mas eu não estou conseguindo ler, porque em alguma hora que travou e eu não consegui ler mais, acompanhar os comentários, infelizmente. Mas eu quero agradecer todo mundo que esteve com a gente aqui esse tempo todo. Muito obrigada pela presença. E eu quero só falar umas coisinhas antes aqui de fechar, que eu quero dizer que eu vou fazer o meu possível aqui para conseguir agora salvar esse vídeo e colocar ele lá no YouTube. O endereço para o YouTube, se você for querer ver de novo ou indicar para alguém, você pode conseguir lá o endereço do YouTube entrando lá no meu site www.giselelacorte.com.br. Lá no rodapé da página você encontra o link direto para o YouTube. Eu vou fazer de tudo para deixar esse vídeo lá o mais rápido possível. O Vitor, ele lê uma poesia, mas ele também é um poeta e ele escreve poesias lindas que eu mesma já disse para ele que tem algumas poesias dele que parece que você estava com aquele sentimento e quando você lê, ele conseguiu traduzir aquilo que em palavras. Então, ele tem um Instagram que tem todas as poesias dele lá, que vale muito a pena
conhecer, que é o Infinitamente_Poesia. E, Vitor, eu queria saber se você quer falar alguma coisa, se você está conseguindo ler os comentários, se você quer fazer algum comentário. Eu tinha perdido uma hora os comentários também, mas agora no final eu pude recuperar eles aqui. Ai, que maravilha! É um prazer estar ouvindo tudo, estar com vocês todos aqui nesse momento. Fiquei super feliz também. Estava meio nervoso, mas a gente dá conta, a gente dialoga com o nosso nervosismo. E muito feliz. Obrigado. Tem por acaso aí alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa? Eu acho que a gente ainda tem uns minutinhos aqui, se tiver, dá para a gente ainda falar mais alguma coisa, se não dá para a gente pode fechar. Bom, se alguém tiver alguma pergunta e quiser trazer, sinta-se à vontade, agora é o momento. Um amigo botou o link da minha página de poesias aí nos comentários, então quem quiser vai ser um prazer. Maravilha, vale a pena mesmo. Obrigada. Então, teve alguém pedindo uma poesia minha. Eu vou ler uma que você gosta muito, Gi. Então vai. Você já tinha me dito? Vai. Deixa aqui, peraí. Só um minutinho. Eu acho que a que você gostou foi essa aqui, Gisele. Eu até li no teu Instagram esses dias. Fala aí. Venho experimentando algo novo. Não buscar tanto assim. Não querer além do que me chega. E saborear. Exatamente essa. Isso. Receber o leite do seio da vida. Isso. E enquanto houver sede, e ao saciar, soltar. Sem temer não mais ter, nem antecipar a sede que ainda não veio. Somente o agora. Venho experimentando chegadas. Venho experimentando chegar aonde eu estou. Eu acho que nesse lugar, assim, é legal a gente falar do que a gente escreve, né? Porque eu estava num momento muito à frente do tempo que eu estava, pensando muito para frente no outro dia, num aspecto muito mental. E acho que esse lugar da sensibilidade nos faz muito presente. Não, e eu também, eu interpreto muito essa poesia tua como você viver tá na abundância e não na escassez, né? De você não ficar com aquele medo que vai faltar, né? Você fluir, né? Teve agora, vai ter depois, vou relaxar aqui, vou aproveitar, me transmite isso. Amor fati, como Nietzsche já dizia, aí um amor ao destino, a tudo que nos circunda e que nos chega. Sim. Então, Gi, muito obrigado, de verdade. Vitor, também, muito obrigada. Vou Sim, eu agradeço. Com certeza, viu? Muito obrigada, então, por tudo aí que a gente pôde trocar. Eu espero de verdade que possa ter ajudado aí quem está, né? Todos nós aí que estamos aí lidando com as nossas emoções. Então, desejo aí boa noite para todo mundo, beijos aí para todos, e eu vou fazer o meu possível aqui, vou conseguir colocar esse vídeo aí no YouTube, tá bom? Então, muitos beijos. Um grande beijo. Muito bom estar com vocês. Até a próxima. E só uma coisa, gente, só uma coisa que eu também tenho que falar ainda, que semana que vem eu vou estar aqui com o Luciano Maresca, do movimento Coexistência Oficial, falando sobre coexistência no ambiente de trabalho, que é um assunto super importante e, na verdade, eu acho que a Adriana que está aí, a Esther, né, a gente sempre foi muito sortuda de poder conviver aí tanto com o Vitor quanto com o Luciano, com o André que está aí também, que estava aí nos comentários, que são homens assim muito legais e que vale a pena também conhecer aí o Luciano,
e escutar também o que ele vai ter para falar na semana que vem. Luciano é incrível, vocês vão adorar, não percam, com certeza. Então, gente, muitos beijos então para todos. Beijo, boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fechou?